trabalho e prece de amor. Gota de luz que esclarece na paz do Senhor. Pelos irmãos amadurece, ideal cristão que a todos converte. Educa o homem e o jovem, o menino. Assiste aos carentes do corpo, aos famintos de ensino. Solo fecundo, amigo e belo, luz que nos guia o querido Evangelho. Olhos voltados para o bem, o amor vai surgindo, todos sentindo, Manuel Felipe sorrindo. Obreiros da casa do Pai, sejam bem-vindos. Trabalha e conserva na alma o sorriso, rede vivo. Ó esperança, segue a viagem, leva a bagagem da confiança, levanta os caídos e ampara os que tropeçam no caminho. Louva, agradece, abençoa, sempre servindo, sempre servindo. Olhos voltados para o bem, o amor vai surgindo, todos sentindo, Manuel Felipe sorrindo. Olhos voltados para o bem, o amor vai surgindo, todos sentindo, Manuel Felipe sorrindo. Bom dia, pessoal. Bom dia. Tudo bem, gente? Tudo bem? Mais uma manhã, estamos juntos. Hoje nós resolvemos abrir com essa harmonização do hino do Manuel Felipe. Sempre dá uma saudade grande, né? Principalmente daquela turminha do coral, né? E é que a Catinha não está se sentindo muito bem, ela é a Jade. Pedimos a todos, então, também que oremos por ela. Né? Pedimos ao Dr. Bittencourt que olhe pela Catinha, pela Jade, sua filhinha, que elas se recuperem logo, para estarmos todos juntos. Né? Se Deus quiser, ela será muito bem amparada, porque o Dr. Bittencourt não deixa de olhar por nenhum de nós, assim como Jesus, que nunca nos falta. Bom dia, Valdemar. Bom dia, Theo. Tudo bem, meu amigo? Você Que tá alegria. bem, que alegria ter beleza, você. Né? Graças que a Deus. Beleza, né, Theo? Uma maravilha. Eu acho que quando a gente chega nesse ponto aqui, sabe, Valdemar, em que a gente já ouviu o Fausto, tem uma música bonita, vem a Alda falando, né? Você está sentindo a barra que é quando a gente chega para falar aqui, que a gente está, assim, repleto de tanta vibração boa, né? Pois é. Tanta coisa para a gente pensar, refletir, né? Não é tanta coisa boa que nos ajuda muito, né? E não só isso, né? É esforçar para botar em prática, né, meu cara? É verdade. Porque as coisas bonitas penetram nos ouvidos, mas deve descer para o coração e para as mãos, né? Exatamente, é isso mesmo. Hoje o Valdemar, gente, eu queria contar para vocês o seguinte, hoje o Valdemar, nós vamos trabalhar lá o Pão Nosso, lição 176, na Revelação da Vida. E ele fez um desafio que eu achei muito interessante. Ele falou assim, não, Theo, fica comigo para a gente ir batendo uma bola. Eu achei a ideia desafiadora, porque eu fico pensando assim, a mesma coisa que fosse um jogador de várzea,
Aí o Neymar fala assim, vem bater uma bolinha comigo. Mas eu me sinto honrado. Que Mas nada, meu caro. Eu preciso de um bom técnico para poder fazer alguma coisa que possa valer a pena. Então, Né? vai ser muito bom, né, Valdemar? Vamos lá, então? Eu posso colocar o PowerPoint, você dá a introdução e tudo? Vamos colocar lá, né, o PowerPoint. Hoje Isso, o vamos tema lá. nosso é na revelação da vida, como o Fausto já tinha anunciado. É a lição 176 do livro Pão Nosso, de Emmanuel, pela psicografia do Chico Xavier. Né? E esta lição, ela se embasa no versículo 33 do capítulo 4 de Atos dos Apóstolos. Então, nós vamos ler todo o texto, né? E depois a gente vai fazendo os comentários, né, Theo? Sim, claro. Então, Ótimo, vamos sim. lá, meu querido. E os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Continua Emmanuel, dizendo então para nós: os companheiros diretos do Mestre Divino não estabeleceram os serviços da comunidade cristã sobre princípios cristalizados, inamovíveis. Cultuaram a ordem, a hierarquia e a disciplina, mas amparavam também o espírito do povo, distribuindo os bens da revelação espiritual, segundo a capacidade receptiva de cada um dos candidatos à nova fé. Negar presentemente a legitimidade do esforço espiritista em nome da fé cristã é testemunho de ignorância ou leviandade. Os discípulos do Senhor conheciam a importância da certeza na sobrevivência para o triunfo na vida moral. Eles mesmos se viram radicalmente transformados após a ressurreição do amigo celeste, ao reconhecerem que o amor e a justiça regem o ser além do túmulo. Por isso mesmo, atraíam companheiros novos, transmitindo-lhes a convicção de que o Mestre prosseguia vivo e operoso para lá do sepulcro. Em razão disso, o ministério apostólico não se dividia tão somente na discussão dos problemas intelectuais da crença e dos louvores adorativos. Os continuadores do Cristo forneciam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus em face do amor com que se devotavam à obra salvacionista. Neles havia abundante graça. O Espiritismo evangélico vem movimentar o serviço divino que envolve em si não somente a crença consoladora, mas também o conhecimento indiscutível da imortalidade. As escolas dogmáticas prosseguirão, alinhando artigos de fé inoperante, congelando as ideias em absurdos afirmativos, mas o Espiritismo cristão vem restaurar em suas atividades redentoras o ensinamento da ressurreição individual, consagrado pelo Mestre que voltou, pelo Mestre Divino que voltou, ele mesmo, das sombras da morte, para exaltar a continuidade da vida. Este texto de Emmanuel é fabuloso, né? Fala para nós desta nossa necessidade principal, desta revelação da sobrevivência. Revelação da vida, por isso esse título que ele traz tão brilhantemente, né, para a gente aqui. E aí nós vamos conversando, né, Theo? Começando aí pelo versículo
33 de Atos dos Apóstolos, no capítulo 4, para que a gente possa nos situar dentro deste versículo. O que aconteceu neste capítulo aí que Atos dos Apóstolos nos traz? O Fausto já deu uma ideia básica, né, que foi após o fenômeno do Pentecostes, não é isso? E os discípulos de Jesus, na realidade, agora já apóstolos, né, já estavam na execução, então não era simplesmente aprendiz, embora todos eles continuaram aprendendo. Ele trata este capítulo da admoestação e da ameaça de prisão que os discípulos os apóstolos, Pedro e João principalmente, estavam recebendo do Sinédrio, lá dos principais sacerdotes, né? Porque eles curavam os enfermos, sim, eles curavam, mas pregavam a ressurreição. Ou seja, pregavam a sobrevivência da alma, a sobrevivência da alma viva, como ponto fundamental da fé e da vida, pela certeza que eles tinham de que, a partir daquele momento em que eles estavam numa reunião, após o decesso de Jesus, eles estavam lá naquela reunião e, de repente, o Senhor aparece aos 11, com as portas e janelas fechadas. Ele aparece aos 11 e fala: sou eu mesmo que estou aqui. Isso está no Evangelho de João, no capítulo 19 e 20, né? E esta reunião poderíamos até considerar como a primeira reunião mediúnica de aparições de situações ostensivas, em que os discípulos conversavam com a alma daquele que já tinha sido crucificado. Então ele inaugura uma nova época de demonstração, inclusive, da sobrevivência após o túmulo. E isso é que os apóstolos, né, eles buscaram pregar com certeza. E por isso é que os sacerdotes e principais do templo não queriam essa divulgação, porque ela é uma doutrina que liberta. Liberta o indivíduo das amarras, liberta o indivíduo de um céu beatífico e de um inferno de sofrimentos eternos. É uma continuidade da vida. É um processo em que o indivíduo, pelo seu posicionamento na vida atual, ele estabelece a sua felicidade ou infelicidade no futuro. E essa felicidade ou infelicidade, ela não é uma coisa contemplativa ou um sofrimento atroz. Elas são oportunidades de continuar o trabalho de vida, e uma vida contínua. Mas eles tinham uma coisa muito especial, Theo, que a gente acha aqui, viu? É que eles tinham cuidado de falar, como está ali no versículo, né? Cada um de acordo com a sua capacidade de entendimento. Então, eles não traziam, por exemplo, a fenomenologia de uma forma que pudesse deslumbrar, mas também eles falavam de acordo com o entendimento, como diz no Pentecostes, de acordo com o dialeto de cada um, a língua de cada um, ou seja, a capacidade de perceber aquilo que eles estavam falando. Veja que essa sobrevivência da alma, a vida futura, foi uma das principais pregações de Jesus. Meu reino não é deste mundo, né, Theo? Como é que fala no Evangelho? Na verdade, eu ia até comentar com você que Emmanuel, na lição anterior que nós vimos na semana passada, deixa eu fechar aqui que está feito. Uma das frases ele fala muito bem feita assim, ó: desde as primeiras horas de tarefa doutrinária, sabe a alma do cristianismo, olha só, sabe a alma, no cerne, na essência do cristianismo, que seres invisíveis, menos equilibrados, vagueiam no mundo, produzindo chagas psíquicas naqueles que recebem atuação e não desconhecem as exigências de trabalho, de conversão e elevação que lhes cabe realizar. Bem,
Claro que nessa lição ele estava tratando exatamente das questões dos seres menos felizes que habitavam. Mas ele está dizendo que na alma, como você acabou de falar, que eu achei maravilhoso, que na alma do cristã, no cerne do ensinamento de Cristo, está a continuidade da vida, Exato. não a personificação, mas como espírito eterno. Então é isso que eu acho que é fantástico, que ele ressalta o tempo inteiro, que o Espiritismo vem resgatar esse princípio basilar do ensinamento cristão, né? Porque ele ressalta em espiritismo cristão, né? E isso, e veja só, essa sobrevivência, né, da alma, a vida futura. Veja só, o Jesus falou, meu reino não é deste mundo. Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 2. Ou seja, praticamente na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, falando sobre essa vida futura. E quanto que isso muda o nosso ponto de vista, como está naquele mesmo capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo, o nosso ponto de vista sobre a vida atual. Sobre esta situação, por exemplo, do materialismo campeante, aí, né, que campeia, né, o mundo hoje, dessa vivência exclusivamente material. É a tônica, né? Isso. E Jesus ainda vem falar, né, em seguida, na casa do meu pai há muitas moradas, mostrando um universo, um Deus cósmico, um universo de que nós vamos ainda participar à medida que nós vamos progredindo nas diversas reencarnações. Por isso que ele vai dizer, não pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Então ele veio não só mostrar isso nos seus ensinos, mas dar o testemunho da sobrevivência. Sim. Não é mesmo? E Paulo de Tarso vai trabalhar nas suas mensagens todas, no seu trabalho, praticamente esta condição de sobrevivência da alma. O tema central de pregação de Paulo é a sobrevivência. Se o Cristo não ressuscitou, nós também não ressuscitaremos. Ele fala isso várias vezes. Né? Se ele fala assim, se o mundo é somente isso, comamos e bebamos. Sempre comamos e bebamos. Né? Então, olha, vamos pensar que é importante, por exemplo, como os discípulos faziam, a cura do corpo, mas os sacerdotes não se preocuparam com isso. Eles se preocuparam mais com a cura da alma. Porque acabava com aquela ideia cristalizada, né? E é um princípio libertador do indivíduo, de autonomia, não mais uma religião que impõe esses princípios cristalizados, mas o indivíduo que tem essa religiosidade dentro dele, para ele buscar mesmo este reino dos céus que está dentro do indivíduo. Não é isso? Por isso que Emmanuel, né, ele vai dizer isso aí para nós, olha. Os companheiros diretos do Mestre Divino não estabeleceram o serviço da comunidade cristã sob princípios cristalizados, não é? Inamovíveis, não. Cultuaram a ordem, a hierarquia, a disciplina, porque isso era da cultura e precisava de ser cultuado. Em todo lugar tem que ter a ordem, a hierarquia, a disciplina, mas não hierarquia no sentido de eu sou melhor do que você, não. É uma hierarquia intelecto-moral. É uma hierarquia, como se diz no mundo espiritual, uma hierarquia moral. Como Jesus exerceu essa hierarquia constantemente. E a disciplina, que é necessária em todos os setores, né? Mas veja, inclusive, quando o Chico vai trabalhar com Emmanuel, o que Emmanuel pede a ele? Três coisas, né? Ele pede três coisas. Quais são elas? Disciplina. A primeira, disciplina. E a terceira? Né? São três. Agora, veja só, mas não é só isso. Diz Emmanuel, mas amparavam também o espírito do povo, a essência, distribuindo os bens da revelação espiritual segundo a capacidade receptiva de cada um.
dos candidatos à nova fé. Não é uma fé de crença, é uma fé de saber, certo? Essa certeza da vida, da continuidade, como vem dizer Paulo depois sobre a fé, não é? Lá em Hebreus, ele vai dizer para nós, a fé é a certeza das coisas que não se veem. É o firme fundamento das coisas que se esperam. É como reforçou o Fausto aqui, né? Que a Alda também reforçou, né? Que fé é confiança. Então você confia no intelectualismo, as racionalidades, ao nosso controle de razão. Então é confiança, né? É totalmente diferente. E só para ilustrar, Valdemar, se me permite, quando nós estamos vendo essa questão, dizendo sobre a questão dos princípios cristalizados, eu, com minha mania de olhar as coisas no dicionário, fui olhar o que era a palavra dogma. Nós até fizemos aquela discussão que você levantou certa vez, né? Então, é um princípio inamovível mesmo, é algo que é definido. E o curioso é que a tradução de dogma para latim é decretum. Então, é alguma coisa que é vista de cima para baixo, assim, que é imposta, né? E que não tem nada a ver com a questão de que é completamente contrário ao que você está falando, que um decreto ele não respeita a capacidade receptiva de cada um dos candidatos à nova fé. A questão do Pentecostes que você levantou, né? Das línguas, não é verdade? De se poder entender segundo a linguagem que cada um é capaz de ter, né? Eu achei isso... E a linguagem é a capacidade de percepção, né? É isso mesmo? Exatamente. Muito que o Espiritismo vem trazendo essas coisas de modo claro para nós, né? Trazendo essas revelações da vida futura, né? Da sobrevivência da alma, de uma forma clara e cristalina, sem sombra de dúvidas. É capaz de qualquer um perceber, primeiro, que nós somos espíritos imortais. Nós já temos isso dentro de nós. E segundo, é que, né, as experiências que nós já passamos diversas vezes, se ela vem agora nos lembrar daquilo que nós já sabemos dentro de nós, ela é uma claridade muito, muito intensa, desde que a gente não se apegue aos valores puramente terrenos. Tá certo? Nós vamos ver aí, Theo, nesse próximo slide que nós temos aí, né, que Emmanuel vai dizendo, né, que negar essa legitimidade do esforço espiritismo em nome da fé cristã é testemunho de ignorância ou leviandade. Na realidade, Kardec vai nos dizer que essas ideias, que as coisas mudam nos discípulos, nas pessoas, né, a evolução moral, inclusive, ela é ao longo do tempo, e é uma realidade. Se nós olharmos o nosso passado e olharmos no presente, nós já, eu estou falando pessoalmente, não, estou dizendo da humanidade, nós já evoluímos bastante, não só intelectualmente, como também moralmente, embora às vezes não apareça. Mas é porque essas ideias, elas precisam de amadurecimento para que a gente possa incorporar. Não é isso? Moisés trouxe a ideia do Deus único. Mas o paganismo demorou algum tempo, muito tempo, sobrevivendo. Por quê? A cultura dos vários deuses, ela demorou a se dissolver. O cristianismo, né, praticamente terminou com o paganismo, mas ainda ficam vestígios dessas culturas, da adoração, né, aos santos, às imagens. Não tem problema que isso seja feito isso, desde que nós tenhamos esta realidade da vida, da situação consequente das nossas próprias ações aqui, não é isso? Que este Deus único, este Deus infinitamente bom e justo, ele não vai nos dar um prêmio se nós não fizermos os nossos esforços para recebermos de nós mesmos. Porque Deus ama, independentemente de sermos bons ou de sermos criminosos. São filhos criados, criaturas divinas. E que nós vamos chegar lá.
Então, ficarmos pedindo, né? Às vezes, nós temos que tomar cuidado até mesmo para nós não colocarmos os médiuns ou os espíritos como deuses para nós. Nós temos que tomar esse cuidado. Eles são exemplos de trabalho, de dignidade, de esforço pessoal para chegar na posição que chegaram. Então, isso nós temos que tomar cuidado para não transformarmos a doutrina espírita, né? Esta necessidade, a não transformarmos a doutrina espírita em adoração sem proveito. Eu acho interessante que nós já temos maturidade na doutrina espírita de entender que a adoração é tentar repetir o que Jesus faz. É a melhor adoração que podemos fazer para dentro do cristianismo, né? E os médiuns são privilegiados. Nós já entendemos que as pessoas que às vezes estão numa determinada posição que admiramos, elas não estão ali senão por necessidade delas mesmas. Exatamente. Porque E construindo o que nelas? Exatamente, Felicidade ou infelicidade. Tá certo? A construção é própria. Né? Então, a gente desmistifica essa ideia de os bons vão para o céu, os mauzinhos vão para a condenação eterna, né? Certo? Verdade. É uma realidade que está dentro do indivíduo. Exatamente. Por isso que todos podem alcançar este reino dos céus. Então, não há por que considerar, né, pessoas, indivíduos, como estes ídolos que nós vamos considerar. Aliás, o primeiro mandamento da lei de que Moisés trouxe, não é isso? Não construais, não fazeis ídolos, como se diz? Cultuais ídolos, né? Não cultuar os ídolos, não é isso? Nem aqueles que estão acima do céu, nem embaixo da terra, nem sobre as águas, né? Certo? Não fazeis imagens de escultura, a mensagem é essa mais certa. O que é imagem de escultura, Theo? Eu olho para o Theo e falo assim, o Theo é um santo. Olha só que cara bonita que ele tem, né? Tá certo? Então, eu tô me referindo ao Theo e eu vou seguir o Theo. Nós só temos um modelo para seguir, que é Jesus, como a Alda muito bem colocou, né? É seguir com o jugo de Jesus, ou seja, estar junto dele, de braço dado. E tem um detalhe, o Valdemar, né? E tem um detalhe também, né, Valdemar? Que quando fala imagem de escultura, vocês desculpem se fazemos muito barulho, estou em obra em casa, até caminhão passando, está interrompendo um pouco. Se tiver muito difícil, mas vê se está dando para ouvir ou está muito barulho? Ah, está muito bom, está muito bom. Dá para ouvir? Vige, ó, passou. Eu diria o seguinte, que fazer imagem de escultura é que você esculpe, você modela isso. A imagem a qual você quer adorar. Então você coloca os predicados que para você são valor e atribui a ele. Não. Essa ideia de não fazer imagens esculpidas, não quer dizer que vai pegar em material, não, mas tem um valor simbólico de entender que você constrói essa perfeição da qual você supõe que o outro tem e que mereça essa apreciação. No entanto, a gente já entende, sim, que brilha a vossa luz, quando tem esse mandamento, a gente entender que a luz que nós pudermos eventualmente perceber tem a ver com o trabalho que ela tenha feito para se acender, para fazer a sua luz, para que brilhasse a sua luz, e pelos olhos que você tenha construído para percebê-la. Então, não existe um dogmatismo, não existe um decreto, não existe alguma coisa estruturada em cima de medo, de prêmio ou castigo nas estruturas do espiritismo, e isso está na alma do cristianismo primitivo. Né? A vida continua, temos sempre o necessário para o nosso desenvolvimento, não é isso? Isso, perfeito. Né? Então, veja que o espiritismo, então, vem mostrar, né, que todos, independentemente de seita, de castas, de religião, de cor, de nacionalidade, qualquer coisa, né? Independentemente de posição social, de estar, né, aqui ou ali, filiado a esta ou aquela ideia religiosa, ele vem mostrar que todos poderão alcançar este reino dos céus.
É como a Alda nos falou naquele momento, Jesus nos convida a ser perfeitos. Perfeitos na medida da nossa capacidade de perfeição, que nós entendemos como perfeição. É isso que vai construir essa felicidade. Agora, não vamos ser perfeitos completamente numa encarnação. Por isso que precisa de várias e várias existências sucessivas, aproveitando, né, para aprimorar a todos nós, tanto intelectualmente quanto moralmente. Não só os valores do intelecto, mas também os valores da moral, do sentimento, do sentir, de fazer bem, de ser útil à sociedade em qualquer situação. Então, a oportunidade é dada a todos, né, sem condições, assim, sem condenações e condições que possam ser definitivas para o indivíduo. É uma conquista constante. E quando vai acontecer isso? Quando formos espíritos puros. Até lá, nós vamos ter que ir trabalhando tudo isso, por isso que é de forma lenta. Né? Nós vamos ter que ir trabalhando com consciência neste poder da fé que nos transforma, uma fé que nos fala da vida futura. É a fé no futuro, é a fé de realização. Por isso que nós não ficamos apavorados com as situações que nos aparecem, em momento algum. Né? Emmanuel vai dizer exatamente isso aí, né? Olha só, os discípulos do Senhor conheciam a importância da certeza na sobrevivência para triunfo da vida moral. Olha só. Certeza é confiança, né, Valdemar? Certeza na sobrevivência, certeza de Deus, é a única certeza que eu acho que é benéfica, porque as demais são questionáveis, aquelas relativas ao saber, né? A ciência tem verdades temporárias, né? E as certezas são de fórum íntimo, e a certeza de Deus é a mais certa que pode ter. E é difícil construirmos. É um trabalho de um processo longo, porque essa certeza na sobrevivência nos dá, nos torna confiantes, fortalece a nossa fé, né? Isso é algo muito, certeza. Não tem muito, não. Exato. Né? Inclusive, Theo, nós sabemos, né, que no mundo, atualmente, o índice, por exemplo, de autoextermínio é muito grande, certo? E essa certeza na vida futura, nessa sobrevivência da alma, ela nos dá o triunfo moral sobre o desgosto da vida. Entendeu? Nós passamos a mudar a nossa concepção da vida. Olha o que Emmanuel continua dizendo ali, olha, eles mesmos se viram radicalmente transformados após a ressurreição do amigo celeste, ao reconhecerem que o amor e a justiça regem o ser além do túmulo. É isso que rege. Certo? É o amor e a justiça. E não simplesmente só a justiça. E nem simplesmente só o amor no sentido, né, daquele amor que a gente acha que nós vamos ser carregados. Não. Kardec vai nos explicar que a misericórdia divina é infinita, mas não é cega. Ela enxerga porque a lei está em nós. Então, esta lei nos enxerga. Então, é de acordo com as nossas obras, com aquilo que nós fazemos, com aquilo que nós nos transformarmos. Né? Diz Emmanuel, então, por isso mesmo, atraíam companheiros novos, olha só, transmitindo-lhes a convicção de que o mestre prosseguia vivo e operoso para lá do sepulcro. Mas que coisa maravilhosa, porque o Espiritismo faz exatamente isso. Nos mostra os nossos queridos que já partiram, certo? Pela via da mediunidade, ou pela própria intuição, ou durante os nossos processos de sonho, nos mostra inteiramente esta continuidade da vida. E que coisa boa que nós sentimos quando nós sentimos a aproximação destes companheiros que chegam até nós. Emmanuel tem uma página que recomendamos, chamado Corações Venerados. Está no livro Justiça Divina. Certo? É maravilhosa, porque esses corações que já partiram
estão junto conosco, que vêm nos visitar, aconchegar-se a nós. E esses corações venerados, ele nos incentiva, inclusive nessa página, dizendo que nós agora, como estamos aqui, temos que fazer tal esforço de renovação e de buscar melhores condições morais, que nós seremos os corações venerados dos outros que ficarem. Olha que beleza, né? Muito, muito de acordo com aquilo que você falou a semana passada e que a aula muito bem lembrou. Não é isso? É verdade, é exatamente isso. A luz que pudermos acender em nós mesmos refletirá, né? E alcançará o que for necessário. Esse é o nosso esforço, né? Esse é o nosso esforço contínuo, né? De acender em nós, vencermos em nós. Uma coisa que eu acho interessante, que eu estava lembrando, Valdemar, a respeito disso, falando isso mesmo, toda vez que a gente constrói um pensamento, é interessante a gente estabelecer as bases desse pensamento. Então, nós estávamos falando agora de certeza na vida futura, falando na alma, na imortalidade da alma, nesses princípios basilares do Espiritismo, né? Então, a gente há de entender também, quando estava falando sobre a questão da perfeição, toda a perfeição que nós tivermos condição de fazer, né? Então, a perfeição do planeta onde estamos, onde o que prevalece é exatamente o que nós passamos. Então, se nós não aprendermos, através dos esforços que fizermos com nós mesmos, a superar os sofrimentos, nós permaneceremos aqui. Porque que é o local desse sofrimento? Né? É importante que a cada momento que superarmos o sofrimento, mais, como você também relembrou, né, mais consciência temos e menos susto tomamos. Né? Então, a possibilidade de um paraíso nesse mundo é a oportunidade de encararmos as nossas necessidades e tratarmos dela. É como se tivéssemos uma grande dívida e for nos dada a possibilidade de um trabalho do qual damos conta para poder quitar essa dívida. Estarmos nesse mundo é mais ou menos como isso. E o Espiritismo vê isso com clareza. Né? Eu acho isso redentor. Né? Exatamente. Mas não podemos esquecer que, como o cristianismo, né, teve que lutar muito, okay, para chegar até esse momento que nós estamos, né, vendo o cristianismo redivivo, o espiritismo também terá que lutar bastante. Viu? Sim. Vai sustentar muita luta por aí pela frente, né? Porque existe ainda muito interesse pessoal. A pessoa pode até estar convicta, né, da realidade da vida espiritual, da sobrevivência. Mas essa convicção, se não for combatido o interesse pessoal, o orgulho, o egoísmo, que são as duas grandes chagas da humanidade, a transformação vai demorar mais ainda. Tá? Não é isso? É isso, que as pessoas, às vezes, a diferença entre essa certeza que foi dita agora no texto do Emmanuel e as convicções que as pessoas têm. Eu brigo dizendo, no credo em burras, mas que las hay. Las hay. É isso. Atualmente, você tem a convicção, vida futura, isso, mas as suas ações há de ser, né? Eu não gosto de falar assim, tem de ser, não, há de ser, né? É fundamental que suas ações sejam coerentes com essa convicção, para que ela se transforme numa certeza movedora, numa confiança. A gente só age confiantemente e não relutantemente. E se por acaso não está inserido em você, através da obediência, como o Emmanuel fala, o que antecede a espontaneidade é a disciplina. Através da obediência de processos, de vencer as suas vaidades, os seus egoísmos, que se estabeleçam processos pessoais disso, né? Há momentos em que você vai efetivamente ter confiança nisso. Então, é como você disse, não basta apenas acreditar, né? É importante que se construa essa confiança, porque senão não adianta nada. É como um sino, como o Paulo diz, né? Como é que ele fala? Que retine, mas não soa. É necessário que você vivencie isso. Ele vai falar isso na carta aos Coríntios, né? Quando ele fala sobre a caridade, não é isso? Isso. Mesmo que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse caridade,
seria como o sino que tine ou como o símbolo que soa, né? Exatamente. Então, veja, ele coloca isso daí, não adianta, eu só vou ser né? Só vou fazer barulho, ok? Por quê? Embora sendo assim, tendo as ideias espíritas, né? Muitas vezes nós estamos vivendo exclusivamente para a matéria, né? Certo? E que o verdadeiro interesse nosso deve ser viver mais buscando a espiritualidade, a vida espiritual, do que a vida material. A vida material é necessária, porque senão o espírito não progride. Então nós temos que ter este esforço também na vida material, todos nós. Mas nós não podemos ter só o esforço para a vida material, não é isso? Porque senão seremos espíritas materialistas. Tem isso, Theo? Hein? Eu diria o seguinte, que eu tenho visto mais espírita materialista do que provavelmente o contrário. Eu me coloco como um tal, porque eu consigo... Eu estou olhando no espelho também, né? Está nessa turma também, né? Eu me considero essa turma. É por isso que diz que espiritismo é uma coisa e espírita é outra, mas que pelo menos sirva como ideal, não ser espírita materialista, né? Então nós precisamos de tomar este cuidado, né, de nós realmente estarmos trabalhando as ideias espirituais, não só no sentido de divulgá-las, mas como os apóstolos estavam fazendo. Eles estavam transformando, né, a si mesmos e também mostrando para os outros que contaminava, no bom sentido, para que os outros pudessem aderir à nova fé pelo seu exemplo de vida, pela sua posição, pelo seu testemunho com relação a tudo o que estava ocorrendo com eles. E eles deram os testemunhos, cada um a seu tempo, cada um na sua oportunidade, de acordo com aquilo que poderiam. Então, nós vemos que a sociedade está melhorando, a sociedade está melhorando e bastante, mas podemos melhorar muito mais, desde que cada um de nós adote os princípios deste espiritismo, do espiritualismo racional, desta razão que o espiritismo nos traz, desta convicção real de que nós somos seres imortais e que vamos ter várias e várias existências, né? Não para nos desanimar, deixo para outra, não, é para fazer o melhor agora, porque na outra nós estaremos em condições melhores. É isso daí. Então, demonstrando pelos fatos essa sobrevivência da alma, nós nos veremos, com certeza, nessa contingência de preparar para uma vida futura, né? Vamos eliminar preconceitos de todas as naturezas, trabalhar melhor, ser útil à sociedade de uma forma generalizada. Não é isso? Verdade, verdade. Vamos a mais um pouquinho em frente aí com Emmanuel, meu caro. Ele diz o seguinte, né? Em razão disso, o ministério apostólico não se dividia tão somente na discussão dos problemas intelectuais da crença e nos louvores adorativos. Olha só. Os continuadores do Cristo forneciam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus em face do amor com que devotavam a obra salvacionista. Neles havia, então, abundante graça. Ou seja, eles transformaram-se a si mesmos, sendo dignos de mostrar esta graça, né, este poder, esta capacidade de construir essa felicidade para si e para os outros, ajudar neste processo. O que você diz para nós, Theo? Deixa eu voltar aqui. Realmente, eu acho interessante quando fala de constante graça. Outro dia eu estava vendo sobre a questão da graça, né? A graça, em algumas questões, eles dizem se tratar de alguma coisa que é graciosa no sentido de não ter custo, não. A vivência da graça, essa graça que se diz viver, não é da gratuidade, pelo contrário, né? Não gosto desse termo, recompensa, né? Mas é da vivência mesmo. A coisa, ela se torna uma graça porque ela é íntegra, ela é resultado do esforço que ele fez e de ele haver conquistado a iluminação. Então, há graça porque há iluminação, né? E é isso que eu acho que é interessante.
Porque Então, quando eles vivenciaram Jesus, eles são verdadeiramente representantes de Jesus, daí o conceito de graça, né? E não a concepção. Então, Theo, a graça abundante não é alguma coisa que chega de fora. Isso, certo? isso. Não é uma concessão de privilégio. Isso, exatamente. É uma conquista. É a representatividade real do amor de Jesus, que é conquistado, não é dado de graça. E isso daí é patrimônio indestrutível da alma. Nunca se perde esse patrimônio. Exato. O espírito não retrograda, né? Exatamente. Então, todas as vezes que nós estamos participando disso com vontade mesmo de melhorar, nós só vamos melhorar tendo essas relações sociais, trabalhando na sociedade, sendo útil ao próximo, né? Isso faz, inclusive, que a gente saia deste egoísmo ocioso, não é isso? Tudo isso que nós trabalhamos, nós estamos adquirindo graça, certo? Estamos nos dando testemunho, né? Estamos nos iluminando com graça, né? Então, é uma conquista pelo esforço do autoconhecimento, que significa o quê? Uma autoanálise do meu ser, né? De mim mesmo, certo? Uma autocrítica, que não basta analisar, eu preciso de criticar, saber o que é bom, o que é ruim, separar uma coisa da outra. E também proporcionar uma autocorreção, porque a correção não é de fora para dentro, a correção também é de dentro para fora. Tudo isso, esta autonomia do ser, para que nós possamos, então, nos elevar nesta hierarquia espiritual, adquirindo as virtudes que nos realmente fazem este movimento da alma para o melhor, né? Qualquer seja a virtude, por exemplo, se a gente é um indivíduo raivoso, o que nós precisamos? De calma, tá certo? Nós precisamos de edificar a calma, né? Agora, nós vamos edificar a calma. Se eu sou nervoso, eu vou edificar a calma? Vou. Mas eu partir de um vício que eu me reconheço ter, analiso, critico e modifico. A autocorreção. Então, eu vou adquirindo virtudes através dos vícios que eu reconheço ter, né? E para que isso aconteça, eu tenho que estar com o piso na humildade. Saber que eu realmente preciso de adquirir esses recursos. E é o que o Espiritismo, né, vem nos falar. Eu, quando digo Espiritismo, nós estamos falando em cristianismo redivivo. Olha o que Emmanuel nos fala nesse slide seguinte. O Espiritismo evangélico vem movimentar o serviço divino que envolve em si não somente a crença consoladora, mas também o conhecimento indiscutível da imortalidade. Sem esse conhecimento da imortalidade, eu vou ficar preso, amarrado aqui nos planos físicos, vivendo essas relações como se elas fossem exclusivamente minhas. Minha esposa, eu tenho domínio sobre ela. Mentira, viu, gente? Isso é só um exemplo, né? Minha esposa, meu filho, meu isso, meu aquilo, conforme se nós tivéssemos posse das coisas. Nós só temos posse de nós mesmos, né? Nós só temos posse das nossas conquistas espirituais, do intelecto que desenvolvemos e da moral que desenvolvemos. Isso é posse indestrutível dentro da alma. Isso é posse que esse conhecimento, que jamais ninguém destrói, essa certeza absoluta. Então, essa certeza da imortalidade nos fortalece para buscar estas posses definitivas da alma, né? É imprescindível consolidar a fé através desses recursos. Kardec nos fala que para crer não basta ver, é preciso, acima de tudo, compreender. E quando nós compreendemos, significa que nós vamos aplicando esses princípios em nós mesmos, que são os princípios libertadores de nossa alma. O Theo, acho que já está chegando o nosso momento, né? Vamos ao último slide. Você quer acrescentar alguma coisa?
Então, Emmanuel vai dizer o seguinte. Barulho aqui, né? Emmanuel, Mas diga, Theo. vamos terminar o texto, então, novamente. Eu só queria acrescentar, nós estamos falando sobre a questão de posse, que eu acho interessante sempre falar, não sei se você concorda comigo, sobre a questão da manifestação na linguagem daquilo que efetivamente passa em nosso coração ou das nossas escolhas. Como você disse assim, meu filho, minha esposa, minha casa, meu carro, minhas coisas. Nós tanto refletimos na nossa estrutura egoística, né? O que não é nada de errado, vamos dizer assim. Não é nada de errado dizer assim, eu sou um monstro porque eu tenho essa... Não, nós somos fruto do nosso processo evolutivo. Nós manifestamos, através da nossa linguagem, o real estado em que estamos. Isso é fruto da cultura. E a própria nossa cultura é uma cultura que favorece esse egoísmo, que favorece essa vaidade. As pessoas falam assim, quando elas estão muito... conquistam alguma coisa, elas se sentem bem, dizem, estou orgulhoso do título que eu alcancei, né? Então, esses valores dos quais nós estamos entendendo que são necessários suplantarmos para a nossa evolução espiritual, eles também fazem parte da nossa estrutura cultural e nós os abraçamos alegremente. Então, quando eu falo meu pai, minha esposa, isso, para a nossa estrutura cultural, tem a conotação de algo carinhoso. Eu quero para de mim aquilo que eu amo. Então, há reflexo. Mas daí também tem outras palavras que refletem a nossa estrutura, que é importante que a gente preste atenção para saber como movimentar. Por exemplo, quando morre alguém querido, a gente diz, eu perdi. Nosso referencial é sempre egoístico. Eu é que perdi. Quer dizer, o que foi? Você perdeu quem? Quer dizer, a coisa é tão sua, é tão egoística, que não é que fulano faleceu, é que você começa pela sua perda até entender o que foi perdido. Da mesma forma, você fala assim, se a gente pensar, embora a conotação de algo carinhoso, de algo que pertence ao seu núcleo, que é do seu afeto, você dizer assim, meu pai, minha esposa, né? Meu filho, né? Tudo bem, mas é importante a gente começar a perceber como é que a gente denuncia a maneira egoística como a gente traz as coisas, a maneira vaidosa. Quando você fala assim, este é meu filho. Olha o orgulho, né? Quando você vê. Exato. E veja, né, Theo, que o problema que a gente fala normalmente, minha esposa, meu filho, né? Mas nós não podemos ter esse direito de posse. Exato. Mas sim de compartilhamento da experiência. Ok? Exatamente. Que é o mais importante para nós. Né? E prestarmos atenção, eu dou uma dica, eu gosto de dar essa dica porque é uma coisa que me serve muito. Prestarmos atenção, Valdemar, no que nós falamos. Quem está seguindo aqui com a gente sabe que eu falo muito da questão do merecimento, sabe? Tem várias conotações de merecimento, mas quando você define que uma pessoa mereceu, já é um reflexo na sua linguagem do pensamento que você faz, do juízo que você faz das coisas, que você dá já. Isso. O veredito é a sentença, quando você fala que merece. Então, quando você está falando muito merece, é porque mesmo envolvido por um bom sentimento, você está utilizando um recurso que não é bom, que é o recurso do julgamento. Né? Então, na medida que a gente puder olhar a nossa linguagem, a gente está começando a gente está se autoconhecendo. Tem uma pessoa que colocou aqui, muito interessante, a Maria de Lourdes Greco, falou assim, prática do autoconhecimento para as mudanças internas e externas. Exato. Então, através do externo, nós passamos a conhecer o que se passa em nossa cabeça, que é refletido na nossa linguagem. Né? É muito interessante. Aí eu remeto para Pentecostes, que você estava falando sobre a questão das diversas capacidades que as pessoas têm dos princípios para poder fazer entender na linguagem que a pessoa entende. Vamos conhecer a nossa linguagem também. Exato. Antes de entendermos nossa linguagem. E para isso é fácil, né, Theo? É só nós termos assim, a consciência de que como nós ouvimos as coisas. Sim. Certo? Como as coisas externas mudam o nosso mundo íntimo, né? Exatamente. Então, como essas situações chegam. E aí nós vamos realmente nos conhecendo. Exatamente. Né? Através meu caro, conhecemos o interno. Nós estamos aí no slide final, então, para a gente poder fazer uma reflexão leve, né? Uhum. Que eu vou até pedir para você ler, se você puder. É esse aqui? É esse o último? Né? Esse. As escolas dogmáticas prosseguirão aliando artigos de fé inoperante,
congelando as ideias em absurdos afirmativos. Mas o Espiritismo cristão vem restaurar, em suas atividades redentoras, o ensinamento da ressurreição individual, consagrado pelo Mestre Divino, que voltou, ele mesmo, das sombras da morte, para exaltar a continuidade da vida. Muito bem. Emmanuel realmente traz nesse texto para nós, né, intitulado Na Revelação da Vida, gente, lembrando esta importância desse princípio fundamental que o Espiritismo nos mostra claramente, né, tira o véu, tira uma cortina que não nos deixa ver claramente, mas o Espiritismo traz isso com muita clareza e que nós não devemos deixar realmente de exaltar, né? Kardec e os Espíritos falam que o Espiritismo está na natureza. Então, as coisas que o Espiritismo traz estão na natureza. Não tem o que temer do seu futuro, do seu triunfo, sobre a negligência até mesmo dos homens, né? Principalmente, muitas vezes, da nossa parte, não é isso? Ou seja, esta fé inoperante, né? Nós não precisamos de temer essas coisas, nós temos que colocar isso em nós, né? Também não precisamos de temer o materialismo, que muitas vezes está emoldurado num quadro religioso, né? De uma simples crença sem compreensões, né? Do apego à vida material, como se fosse a única, né? Lembram também que essas mudanças nas ideias, veja, isso não vai ser de uma hora para outra, mas é sempre progressiva. Nós mudamos, se nós olharmos a nós mesmos, que adentramos ao Espiritismo, o que nós éramos, se nós não lembrarmos muito, vamos colocar um mês atrás. Se nós conseguirmos lembrar bastante, o que nós éramos há 10 anos atrás, 20 anos, né? Eu colocaria para mim 60 anos atrás, tá certo? Então, veja, nós realmente modificamos, nós amadurecemos, isso nós não podemos esconder. E temos que ter essa certeza, porque essa certeza nos impulsiona a continuar, porque estamos conquistando, na realidade, algo que, para nós, felicita o coração. Traz a tranquilidade da vida, não importa as intempéries, não importa o barco que nós estamos, para chegar do outro lado, nós estamos com Jesus no barco. As tempestades vão aparecer? Vão, mas nós, com Jesus, podemos, na realidade, dominar essas tempestades. Se o barquinho é pequeno e vamos ter que atravessar este lago, né, da vida aqui, até chegar no porto seguro, nós vamos atravessar com ele, com esforço, remando, né? E ao sabor do vento ou contra o vento, vamos ter que fazer muita força, mas isso vai ser sempre, por causa das próprias necessidades, e nós exercitarmos o amor, exercitarmos esta fé operante, e não a fé inoperante, abrindo o entendimento da vida, para a vida e para o viver. Mas esse processo é lento, viu, gente? É lento, né? Não podemos ter o complexo de angelitude, mas nós precisamos de ter a perseverança para que cheguemos a situações melhores na nossa própria vida espiritual, buscando na moral de Jesus, né? Buscando esta base integral na moral de Jesus, em que o Espiritismo se assenta. Por isso nós não precisamos de temer, né, as outras ideias, certo? Porque produz em nós um plano de obrigações da nossa consciência para nós dominarmos essas nossas más tendências, as más paixões, realizando a promessa deste Consolador prometido, que Fausto já falou muito bem lá do capítulo 6, transformando-nos em discípulos do Senhor, né, e exaltando sempre o valor da vida física para a aquisição dos bens espirituais. Isso é que nós entendemos deste capítulo de Emmanuel, compartilhando aqui com o nosso amigo Theo. Tem mais alguma coisa, Theo, que você queira colocar aí para nós?
queria te interromper, que eu sou muito grosseiro, só quando você falou sobre ser lento, só para completar, que é lento, mas extremamente gratificante, em que tempo não é relevante, de tão bom que é quando conquistamos alguma luz em Jesus. É isso que eu queria comentar. Eu acho que você fechou muito bem, maravilhosamente bem. Eu queria te convidar, então, para você fazer uma prece, por favor, para nós, para poder encerrarmos. E aí, nós encerramos a transmissão, agradecendo a presença de todos, né? Obrigado sempre pelo carinho que nos recebem. E vamos lembrar sempre que o Dr. Bittencourt, durante essas nossas reflexões, está tratando de cada um, visitando a casa de cada um, né? Como brincando, que eu brinco com a Alda, é como se nós estivéssemos, nesse momento, tirando as nossas couraças protetoras, né? E colocando aquele aventualzinho que fica com um bumbumzinho de fora, para que o Dr. Bittencourt opere em cada um de nós com bastante facilidade, sem empecilhos. É como se preparássemos o nosso coração para receber coisas tão boas. Nós falamos no início que nós trabalhamos individualmente para acender as nossas luzes, mas é necessário que o outro também trabalhe para ter olhos. Essa reflexão é produzir olhos para receber e observar o Dr. Bittencourt trabalhando em nós com a sua cura, com o seu trabalho. Matheus, antes da prece, vamos só lembrar dos 2 recadinhos que nós fomos hoje, né? Que é o Fausto, né, falou sobre o convite para a participação nas cestas básicas, não é isso? Isso. E o convite do nosso bazar e do da biblioteca do livro, né? Certo? Exato. A secretaria que estará aberta para receber os companheiros. De 10 a... E é muito bom participar, viu? Vocês podem, assim, terminando aqui, vocês podem almoçar, depois ir, viu? Mas tem que esperar o tratamento correr. Um grande beijo a todos. Valdemar, muito obrigado. Adorei hoje você dar essa oportunidade de participar, entrar no campo com o Neymar, foi muito bom. Meu caro amigo, estamos todos aí driblando, né? Para poder garantir a nossa permanência, né? Neste campeonato da vida, não é isso? Campeonato da vida. Sozinho a gente não faz muita coisa, não. Não faz muita coisa, não. Verdade. Muito obrigado. Um grande abraço. Caro amigo, muito obrigado. Viu? Vamos agradecer a Deus, né? Elevando os nossos pensamentos, deixando que esta suave presença divina dos benfeitores espirituais, da equipe do Dr. Bittencourt, venham fortalecer os nossos corpos e muito mais, nos dando a força para as nossas almas, a fim de que possamos, aprendendo mais, continuarmos servindo melhor a causa do bem, a causa do amor, da justiça, da caridade. Assim, Senhor, repletos de alegria e agradecidos pela manhã de hoje, em que todos esses corações, desde o hino de Filipe Santiago, até o momento agora das nossas reflexões finais, agradecendo este momento importante para todos nós, nós pedimos, Senhor, que nos abençoe e que nos despeça em sua santa e bondosa paz. Que assim seja.